Primeiro assunto desta quinta-feira é o seguinte: reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que após a demissão do secretário especial da Receita, Marcos Cintra, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai promover uma reformulação no fisco. O mais cotado para assumir a articulação da reforma tributária é o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Ele foi relator da reforma trabalhista sancionada em 2017 e se empenhou para destravar a reforma da Previdência junto a senadores nesse ano. Marinho já tem participado das discussões internas do grupo que prepara a proposta final de reforma. Guedes tinha avisado a interlocutores que, se Cintra não viabilizasse a criação da nova CPMF, não teria condições de ser o negociador da reforma tributária em nome do governo. É isso mesmo, Vera? Pode pintar essa mudança? Vai ter que ter um substituto, né? Ontem eu brincava com o Rogério Marinho, antes mesmo de surgirem essas especulações, né? E eu falei, e aí, secretário, o senhor vai assumir? Ele não me deseja isso, tal. Eu falei, olha, o senhor já fez a trabalhista, já fez a Previdência. Se fizer a reforma tributária, pode pedir música no Fantástico. Vai ser um abacaxi, né? Um abacaxi, mas justamente alguém que tem experiência de negociação com o Congresso, sabe como encaminhar uma reforma constitucional que precisa de quórum qualificado para ser aprovado, tem todos os meandros ali da tramitação, poderia suprir essa vertente política necessária para o cargo, né? Talvez não tivesse a qualificação de entender os meandros tributários brasileiros. Acho que poucas pessoas são capazes, né? Porque é o regime tributário mais confuso do mundo, é o nosso. E mesmo a reforma está muito confusa, com muitas propostas na mesa, mas é alguém que teria a capacidade negocial necessária para esse nó aí. Porque não é só um nó de negociar a reforma com o Congresso. Existe um nó também pelo fato de a Receita ser um órgão com múltiplas facetas. Essa da definição da ordem tributária é uma delas. A outra é a da arrecadação propriamente dita, a partir dessa estrutura tributária. E a terceira é a da fiscalização. Cabe à Receita fiscalizar o cumprimento dessa ordem tributária, cobrar os devedores, fiscalizar os crimes tributários todos. Então, por isso é um órgão muito difícil, de extrema importância. Ele é estratégico, ele é vital aí para o funcionamento do Estado, ainda mais em tempos que a sociedade cobra um combate à corrupção, cobra combate à lavagem de dinheiro, cobra o combate à corrupção de todos os tipos. Então, não é fácil encontrar um perfil para esse cargo, Vitor. Surgiu a lícita dúvida, depois da saída do Marcos Cintra, se só a questão da CPMF, a lambança, a maneira mal ajambrada como foi feita essa negociação, explicaria a sua queda, ou se também teria a ver com um desejo já manifestado pelo presidente em ocasiões anteriores de promover trocas na Receita, no Rio, promover trocas ali em São Paulo, onde ele se queixa de que parentes seus sofreram devassa, quando na verdade sofreram apenas uma fiscalização normal, daquelas de contribuintes que caem na malha fina, etc, etc. Então, hoje já conversei com várias pessoas, com superintendentes da Receita em vários estados, com chefes da Receita em várias superintendências que estão preocupados que isso seja um pretexto para a volta de uma ação ali incisiva em cima do órgão, no sentido de retaliar, de tirar as pessoas que promovem essas fiscalizações, essas investigações. Então, a gente tem de ficar atento para isso. Em relação à reforma tributária em si, está muito confuso o que o governo vai fazer agora. Se vai apoiar um dos projetos que já estão em tramitação ou se vai insistir em mandar o seu. Bolsonaro deu aquela palavra final quanto à contribuição de pagamentos, mas nem todo mundo desistiu. Nós, comentaristas da Jovem Pan, tivemos ontem num jantar promovido pelo empresário Flávio Rocha, que é um dos advogados da tese desse imposto, da contribuição sobre pagamento. Ele explicou como seria o modelo defendido pelo Grupo Brasil 200, de empresários do qual ele faz parte, que seria diferente daquele que estava sendo equacionado pelo governo, no qual, no dele, a contribuição de pagamento seria em substituição a todos os impostos sobre consumo. Aí faria mais sentido, porque você está tirando uma cobrança que é sobre a mercadoria física, algo que é cada vez mais difícil de você cobrar, diante de uma economia cada vez mais na nuvem, uberizada, como se diz, e aí você passaria, sim, a cobrar só as transações. Permitiria você cobrar aplicativos como esse, como aplicativos de entrega de comida, aplicativos esses do exterior que mandam produtos para cá. Então, seria um imposto mais
moderno, mais talhado à nova economia totalmente digitalizada. Mas seria em substituição aos impostos. Da forma como o governo estava fazendo, não parava em pé essa engenharia. Você, Josias? Olha, o comportamento do Bolsonaro não autoriza visões otimistas sobre o que se passa na Receita Federal, sobretudo no pedaço do fisco responsável pela fiscalização. Desde que assumiu há 8 meses e meio, o Bolsonaro ofereceu diversos sinais de antipatia objetiva e simpatia retórica a essa cruzada anticorrupção que ajudou a levá-lo ao trono. Nessa matéria, o presidente tem entrado sempre com os 2 pés esquerdos. O país assiste a estranhos acontecimentos. Os penúltimos movimentos ocorrem aí nos subterrâneos da Receita. Há 3 anos, quando o então senador Romero Jucá defendeu a costura de um pacto para estancar a sangria, a voz do Jucá soou como um ruído desesperado de alguém que não sabia que estava sendo gravado. Quando o Jucá disse que o pacto deveria incluir o Supremo, ele parecia um notório personagem do PMDB que ecoava um apavoramento de investigados em apuros, incluindo os ex-sócios do PT. A sangria evoluiu para uma hemorragia na qual o Bolsonaro surfou. Agora, suprema ironia, o Bolsonaro tenta atingir um sonho que nem os profissionais do MDB e do PT conseguiram realizar. É o sonho de controlar os órgãos de controle. Ele já desossou o COAF, retirou um procurador-geral do colete, cavalga a Polícia Federal e está prestes a instalar barricadas na Receita Federal. Ainda que consiga colocar em pé essa operação abafa-jato, o Bolsonaro não conseguirá eliminar os fatos. Para citar apenas os fatos mais desagradáveis, tem a movimentação atípica de 1.200.000 na conta do faz-tudo Fabrício Queiroz, tem os 24 mil repassados para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, o empréstimo do Jair Bolsonaro, que ele diz ter feito ao Queiroz, os assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro gotejando parte do salário na conta tóxica do Queiroz, os depósitos fracionados em dinheiro vivo feitos pelo 01. Quer dizer, a investigação trancada pelo Dias Toffoli amorteceu esses assuntos, mas eles não estão mortos. Há em Brasília um déficit estético que transforma o Bolsonaro numa espécie de São Jorge que abandonou o plano de salvar a donzela para se casar com o dragão. Vai lá, Constantino. São 2 coisas separadas aí para analisar, né? A questão da Receita com seu papel de fiscalização é uma coisa que mereceu menos atenção porque a CPMF estava na ordem do dia e tudo indica que foi, se não o motivo, foi a gota d'água para levar à exoneração do Cintra, mas o Bolsonaro já tinha dado declarações de que estava incomodado com a postura do Cintra em relação a essa questão do controle da Receita, né? Porque familiares seus sofreram devassa, que é o termo que ele usa e tudo. Então, tem que ficar atento quanto a essa questão da fiscalização, porque há indícios de que o presidente vem tentando fazer esse pacto aí com figuras do pântano para, de alguma forma, asfixiar a independência desses órgãos de Estado, porque tem essa família metida aí em confusão, né? Então, isso aí é uma coisa que o Brasil novo não vai engolir muito bem. O bolsonarismo pode ver ali um racha muito grande na sua base se cada vez ficar mais claro que o Bolsonaro, de fato, está agindo e atentando contra esses órgãos de Estado por motivos pessoais. Quanto à questão da CPMF propriamente dita, né? Bom, respondendo à pergunta inicial, a provocação, se existe alguém capaz de liderar essa articulação, que eu repito pela enésima vez, é mais complexa do que a reforma da Previdência, essa figura é o Rogério Marinho. Trata-se de um craque, já teve uma ação fantástica lá na relatoria da reforma trabalhista do governo Temer, né? Deixou um belo legado para o país, age de forma discreta, sabe conversar, dialogar, articular, age nos bastidores, de olho em resultados, não quer holofote, não quer crédito. É o oposto, em muitos aspectos, de vários outros secretários ou ministros que esse governo tem, principalmente aqueles da ala mais ideológica, que fica mitando e tudo mais, jogando para a plateia. O Marinho é o oposto. Ele trabalha muito, inclusive eu me preocupo até com a sua saúde,
física se aceitar mais esse desafio, né? Porque a Previdência já foi muito desgastante e ele conseguiu um excelente resultado. E eu espero que ele aceite e espero que a saúde permita, porque ele é o nome para isso. Se tem alguém capaz... Porque vamos lembrar, né? Essa discussão toda, a Vera trouxe a proposta do Flávio Rocha, do Brasil 200, que é diferente dessa que o governo estava falando, ou do próprio Sintra, né? E não houve muito esse debate, né? Antes dele começar a ganhar peso, porque todo imposto é ruim, e eu também não gosto da CPMF, mas é sempre um concurso de feiura. Você tem que discutir se é menos pior ou não do que as alternativas que estariam sendo eliminadas. E essa era a pegada do Paulo Guedes, né? Então, o Flávio Rocha tem muito esse ponto. A economia moderna é muito mais vendas online e tudo mais. Tem um monte de coisa que isso não é capturado por IVA, por exemplo. IVA tem muito mais facilidade de sonegação. Então, são argumentos legítimos. Você tem que trazer para o debate. Faltou esse debate. Quando o debate estava ganhando força, o custo político do Bolsonaro para insistir nisso, que ele nunca gostou muito, e mesmo com o seu posto Ipiranga encampando, porque o Paulo Guedes endossou isso, e em entrevista hoje, na Veja, o Sintra já confirmou, e tem entrevistas do próprio Paulo Guedes, isso é inegável. Houve uma tentativa aí de manobrar as falas do passado e reescreveu a história, dizendo que foi só o Sintra, coitado, que quis isso. Não, o Ministério da Economia queria esse caminho, porque é um imposto que arrecada rápido, fácil, muito difícil de sonegar e não precisa de uma enorme estrutura de fiscalização e arrecadação, que são pontos importantes para a Receita. Então, é um imposto tentador para todo mundo que está no governo. E aí tem que compensar de outro lado. E o próprio presidente já tinha dado esse sinal. Não, se compensar, pode ser que eu ceda. E aí, quando o Paulo Guedes estava tentando vender mais para o presidente do que para a sociedade, veio esse custo político muito alto. Resgataram mensagens anteriores, falaram que era estelionato eleitoral, o Bolsonaro, do hospital, foi lá e enterrou isso e demitiu o Sintra. Então está enterrada a história do CPMF. Agora, qual reforma que vai vir? Tem a da Câmara, tem a do Senado, o governo está preparando a sua, tem que lidar com questões de estados e municípios, tem que lidar com questões de setores da economia. É um vespeiro. Se tem alguém capaz de articular esses interesses todos conflitantes, essa pessoa é o Rogério Marinho. Eu espero que saia algo aí razoável, que simplifique a carga tributária, de preferência diminua, mas aí já é sonho de uma noite de verão. Se não aumentar, já está bom demais no contexto atual. O problema dessas propostas todas que falam em CP, IPMF, qualquer nome que tenha, é que elas não conseguem mostrar um número claro que fosse possível de convencer os políticos, até o Bolsonaro, de que só com um imposto dessa natureza você substitui todo o imposto sobre a folha de pagamento, que era a ideia do governo, e também os impostos sobre consumo. E qual precisaria ser a alíquota desse imposto e que forma isso seria cobrado para não taxar demais os mais pobres, que fazem transações também toda hora e compram arroz, feijão, etc., etc., de uma maneira muito injusta. Então, mesmo o Flávio Rocha, que tem ali estudos, tem dados de outros países que estão adotando esse tipo de tributação, etc., ele não tem muita precisão sobre qual seria essa alíquota. Ele fala em alíquotas diferenciadas para quem faz muitas transações, aquelas transações, microtransações toda hora. Por exemplo, quem opera na Bolsa, para pagar pequenas alíquotas a cada uma dessas transações de compra e venda, por exemplo, mas não está estruturado, não parece estar estruturado, não parece ser simples de explicar para os políticos. Ele elenca como uma vantagem que haveria a facilidade de arrecadação e a possibilidade de uma distribuição mais equânime entre União, estados e municípios, o que poderia trazer os estados e municípios para serem favoráveis a essa medida. E ele é muito crítico à proposta do Bernard Api, que é a que corre na Câmara, por ter um IVA de 25%, é um IVA linear com uma alíquota altíssima. Ele diz que vai quebrar cadeias inteiras da economia que não aguentariam, principalmente as cadeias mais longas. Cadeias mais longas, para o ouvinte que não entende, é uma cadeia produtiva que tem muitas etapas na sua produção e, portanto, pagaria em várias dessas etapas. Ele acha que não sobrevivem essas cadeias, inclusive o comércio.
diante de um IVA de 25%. Então, está faltando mesmo o debate. Acho que a maioria das pessoas acha que é sânscrito esse debate sobre reforma tributária, não entende nada. E é algo que diz respeito ao bolso de todo mundo, né? Desde a pessoa mais simples até um empresário como esse que está articulando uma reforma alternativa. Então, acho que é algo que precisa ser mais bem explicado. Vamos ver como o governo vai entrar, porque por enquanto o governo, na verdade, não é um player nesse assunto. Já tem 2 propostas sendo discutidas, estão tramitando, inclusive, nas comissões, sem que o governo participe do debate. Oi, Josias. Olha, aí tem 2 coisas a comentar, né? Primeiro, a figura do Rogério Marinho. Ele é tão bom, o personagem é tão bom, que acho difícil que ele seja acomodado na poltrona de secretário da Receita. Seria interessante se o governo fizesse isso. O Rogério Marinho conseguiu salvar reformas importantes durante momentos de grande turbulência. Fez isso no governo Temer, está fazendo isso agora num governo que tem um presidente que fica criando crises. Ele lá pacifica as coisas. O próprio ministro Paulo Guedes, em determinado momento, se desentendeu com a Câmara e foi lá o Rogério Marinho, pacientemente, negociou com os parlamentares e está arrancando do Congresso uma reforma previdenciária, assim como arrancou uma reforma trabalhista no governo Temer, reforma importante, com valores expressivos. Então, o personagem seria muito interessante, mas acho que há uma resistência ali a própria corporação da Receita está falando em acomodar agora na poltrona, diante do fiasco que representou o Cintra, alguém da corporação, alguém que seja auditor, enfim, essas conversas moles que sempre as corporações apresentam em horas como essa. E em relação à CPMF, acho que é muita ilusão imaginar que você vai cobrar o imposto, aí desonera a folha e que isso resultará automaticamente na criação de novos empregos. A Dilma desonerou a folha também, é preciso lembrar isso. O empresariado absorveu o aumento, o ganho, botou no bolso e não criou emprego nenhum. O desemprego aflorou. Tem todo o desastre da Dilma, mas tem também uma falta de generosidade do empresariado brasileiro, que não costuma responder assim tão automaticamente a um benefício aqui, entrega outro benefício ali. Então, acho que o governo começaria a cobrar, tem aquela arrecadação fácil e farta, e o benefício seria um vir a ser de realização muito duvidosa.